Holly nunca vira nada parecido com a propriedade de Zachary Bronson em Londres. A opulência da casa teria feito inveja a um Médici. O saguão de entrada, de pé direito duplo, era prodigamente pavimentado com mármore Rouge Royal, tinha colunas cobertas de ouro e tapeçarias de valor inestimável. Imensos candelabros de cristal pendiam de um teto ornamentado com caixotões dourados e prateados, iluminando uma quantidade impressionante de estátuas romanas. Enormes vasos de malaquita com palmeiras e samambaias luxuriantes emolduravam cada uma das 4 saídas que levavam ao corredor central. Um mordomo surpreendentemente jovem guiou Holly pelo corredor em direção ao complexo da biblioteca. Complexo? Repetira Holly perplexa. O mordomo explicou que a coleção particular de livros, manuscritos, documentos e mapas antigos do Sr. Bronson era grande demais para ser guardada em apenas um cômodo. Holly precisou conter a vontade de girar enquanto olhava ao redor. Os 2 lados do corredor haviam sido forrados com seda azul, na qual tinham sido fixadas centenas de borboletas de vidro cintilante. A porta de entrada da biblioteca era flanqueada por um par de quadros, Rembrandts, mais belos do que as obras de arte mais grandiosas que os Taylors possuíam. Como havia sido criada para crer que um ambiente mais simples garantia mais relaxamento e descanso, Holly achou o lugar de um mau gosto absurdo. Mas a casa era tão espetacular em seu excesso que provocou um sorriso de dúvida no rosto dela. Quando se lembrou de que supostamente Bronson começara a vida como pugilista, sentiu uma profunda admiração pelo fato de um único homem conseguir conquistar tanto. O mordomo a levou até um cômodo banhado pela luz natural que entrava pelo vitral intrincado no teto. As paredes eram cobertas de veludo verde e exibiam uma grande quantidade de conjuntos de 3 quadros que pareciam ser retratos de ancestrais importantes. Fileiras e fileiras de estantes protegidas por painéis de vidro continham uma intrigante coleção de livros. Holly achou incrivelmente tentadora a ideia de pegar um deles, se sentar em uma das poltronas de couro muito macias e se recostar em uma das almofadas de veludo. Ela passou por um globo marrom cintilante que devia medir quase 2 metros de diâmetro, parou e tocou-o, hesitante. "Nunca vi uma biblioteca tão magnífica quanto esta", comentou. Embora o mordomo se esforçasse para parecer impassível, sua expressão guardava uma mistura de bom humor e orgulho. "Esta é apenas a entrada da biblioteca, milady. O salão principal é logo adiante." Holly o acompanhou até o salão à frente e parou na porta com um breve arquejo. A biblioteca parecia saída de um palácio, espetacular demais para pertencer a apenas uma família. "Quantos livros há aqui?" perguntou. "Quase 20.000 volumes, eu acho. O Sr. Bronson deve adorar ler." "Ah, não, milady. O patrão raramente lê, mas tem grande apreço por livros." Holly conteve uma risada diante da declaração incongruente e adentrou a biblioteca. O salão principal tinha o pé direito triplo, elevando-se até um teto de afrescos elaborados que exibia anjos e cenas celestiais. O chão de parquet cintilante sob seus pés emanava um aroma fresco de cera de abelha que se misturava ao cheiro do couro dos livros e do pergaminho, com um toque leve e pungente de tabaco ao fundo. Na lareira de mármore verde entalhada, tão grande que se poderia estacionar uma carruagem ali dentro, crepitava um fogo alto. No outro extremo do salão havia uma escrivaninha de mogno enorme que certamente exigira a força de uma dezena de homens para movê-la. O homem sentado atrás dela se levantou quando o mordomo anunciou o nome de Holly. Embora se relacionasse com a nobreza e até com a realeza com absoluta confiança, Holly se sentiu um pouco nervosa naquele momento.
Talvez por causa da reputação do Sr. Bronson ou do esplendor do ambiente que a cercava, mas o fato é que se sentia um pouco sem fôlego à medida que ele se aproximava. Holly ficou feliz por ter escolhido seu vestido mais belo para o dia, de seda italiana cor de café, as mangas bufantes presas ao cotovelo por faixas de tecido. Nossa, como ele é jovem! Pensou ela, surpresa, já que esperava um homem na casa dos 40 ou 50 anos. Zachary Bronson, no entanto, não poderia ter mais de 30. Apesar das roupas elegantes, paletó preto e calça cinza escura, sua figura a lembrava um gato de rua, alto e de ossos grandes, sem o verniz aristocrático ao qual ela estava acostumada. Os cabelos escuros e volumosos que caíam sobre a testa de Bronson deviam ter sido penteados para trás com a ajuda de uma pomada e o nó da gravata estava frouxo demais, como se ele a tivesse puxado sem se dar conta. Bronson era belo, embora suas feições não fossem elegantes e seu nariz parecesse já ter sido quebrado. Tinha um maxilar forte, a boca larga e linhas de riso no canto dos olhos que traíam um senso de humor sempre a postos. Holly experimentou uma sensação estranha e chocante quando seu olhar encontrou o de Bronson. Os olhos dele eram de um tom de castanho tão profundo que pareciam pretos, o que conferia ao olhar alerta uma característica penetrante que a deixou bastante desconfortável. O diabo devia ter olhos como aqueles, audaciosos, experientes, sensuais. Seja bem-vinda, Lady Holland. Não achei que viria. A voz dele a fez cambalear ligeiramente. Quando recuperou o equilíbrio, ela ficou paralisada, a cabeça baixa. O chão parecia girar ao seu redor e, com o corpo todo tremendo de pânico e confusão, ela se concentrou com todas as forças em manter a compostura. Holly conhecia aquela voz e a teria identificado em qualquer lugar. Bronson era o estranho que falara com ela com tanta ternura e que a beijara com uma intimidade que deixara uma marca indelével em sua memória. Ela ficou profundamente ruborizada e parecia impossível voltar a encará-lo. O silêncio, no entanto, a impeliu a dizer alguma coisa. Quase fui dissuadida, sussurrou Holly. Ah, se ao menos tivesse dado ouvidos à família de George e permanecido em segurança atrás dos muros dos Taylors. Posso perguntar o que a fez se decidir a meu favor? Quis saber ele. O tom dele era tão educado, tão afável, que Holly levantou a cabeça surpresa. Os olhos escuros não guardavam nenhuma expressão de zombaria, o que a tranquilizou. Ele não a reconhecera, pensou Holly com um alívio e uma esperança insanos. Bronson não sabia que ela era a mulher que ele havia beijado no baile Belmont. Holly umedeceu os lábios e tentou entabular uma conversa normal. Eu, sinceramente, não sei, falou. Curiosidade, suponho. Aquilo provocou um rápido sorriso. A melhor razão que pode haver,